Café com a P de hoje, onde nós vamos falar sobre a escola do deserto. Qual a sua disposição em aprender com situações adversas, quando tudo lhe é contrário e totalmente fora do sistema comum de aprendizado? Qual é a sua capacidade criativa e o seu desejo de aprender? É sobre isso que nós vamos falar hoje, baseados na vida de João Batista. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta live Café com a P, uma live devocional para uma vida plena. Paizinho querido, vem tocando agora em nossos corações, manifestando sobre nós a Tua graça, a Tua virtude, a Tua unção. Fala aos nossos corações de maneira pessoal, intransferível, intransponível, Senhor. De maneira a compreendermos o tempo que estamos vivendo, Senhor, e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos chegando, vai marcando aí, convidando aí o maior número de pessoas que você deseja, que tomem esse café aqui com a gente, né? Então vamos lá, marca aí e vamos em frente. Eu estou aqui, mandando aqui os meus convites, glória a Deus. E vamos nessa. Nós estamos na temporada Jesus, essa nova temporada do Café com a P, focada na vida do Filho de Deus, aquele que era, aquele que é e que há de vir, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós passamos aqui por lives muito importantes, falando das profecias messiânicas a respeito de Jesus, do cumprimento delas, falando também desse Cristo que sempre existiu como Verbo, como Deus. Falamos da genealogia de Jesus, o que nos traz grandes ensinamentos. Passamos um pouquinho sobre esse encontro de Maria e de Isabel, fruto da revelação do anjo Gabriel para ambas, e que trouxe ali a manifestação do Espírito Santo de uma maneira tão poderosa que João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E chegamos então no nascimento de João Batista e a escola do deserto, que é o que nós vamos falar na nossa live a partir de agora. Lucas, capítulo 1, do verso 57 a 80. Então alguém escreve para mim aí, Lucas 1, do 57 ao 80. Glória a Deus. Quero desejar muito bem-vindo a cada um que está chegando aqui, pastores e amigos, que Deus os abençoe poderosamente. O verso de número 80 diz assim: E o menino, João Batista, crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Quando você está disposto a viver uma escola diferente, ou a compreender a escola da vida na qual você está vivendo? Eu me lembro que eu tive um pai idoso, né, gente? Quando eu nasci, meu pai tinha 63 anos. E apesar de muita saúde até o fim da vida, quase 90 anos, ele já era da terceira idade. E uma vez, um dos meus sobrinhos, almoçando em casa, viu meu pai comendo ali a goiabada com queijo, que ele gostava tanto, né? E ele dizia: aqui é a minha merenda, né? Aqui é o meu lanche da escola. E aí a minha sobrinha, o meu sobrinho falou: mas o senhor não está na escola? E ele falou: sim, eu estou na escola da vida. E na escola da vida tem lanche. E ele estava, em outras palavras, dizendo que nós temos que estar sempre dispostos a aprender. A questão é, o quanto você está disposto a aprender com a circunstância que você está vivendo hoje, com as condições que você está vivendo hoje. Muitas vezes nós nos condicionamos a um sistema. Se não for daquele jeito, se não se apresentar daquela maneira, a gente não identifica e aí a gente não reconhece, né, as oportunidades e principalmente as oportunidades de aprendizado. E isso é um problema. Por quê? Porque as grandes coisas da vida, os grandes momentos, eles, na maioria das vezes, não vão vir
vestidos do jeito que você vai reconhecer. Daí a grande riqueza de você reconhecer uma oportunidade. Bom dia, Shalom, Dianesa. Deus abençoe Cristina, Joyce, pastora Fernanda, minha amiga, e os demais fiéis amigos aqui do Café com a Pia. Então, olha só, esse texto de hoje de Lucas, ele nos prepara para grandes revelações da palavra de Deus. E a primeira delas é o seguinte: Deus cumpriu o que ele falou a respeito de Isabel. Nós vimos nas últimas lives a palavra do Senhor que dizia que para Deus nada é impossível. Oi, Milane, Deus te abençoe, querida. Agora eu te reconheci, tá bom? Que bom, saudade de você, Deus te abençoe. Grande abraço. Olha só, Deus quer falar com você a respeito do momento que você está vivendo. Talvez tenham pessoas aqui que estejam perdidas no tempo, pessoas que se sintam completamente desconectadas da vida, e Deus quer que você comece a perceber o cumprimento das promessas dele e o que ele está disposto a te ensinar no momento de deserto, de luta, de dificuldade da sua vida. Nós vemos, em primeiro lugar, que Maria visita Isabel, as duas ficam juntas, até o nascimento praticamente de João Batista. E aí, no verso 57, diz que Isabel dá à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. É isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer cumprir promessas na sua vida, de maneira que as pessoas ao seu redor venham se alegrar com a sua vitória. Aquela que era estéril, concebeu, escondeu sua gestação, chegou um momento que não teve mais como esconder a promessa, e ali ela dá luz ao fruto da promessa do milagre de Deus, que era o nascimento de João Batista, e os vizinhos se alegram, as pessoas ao seu redor vão se alegrar. Você, não, por favor, não fique triste. Quantas vezes a gente se dá conta de que se cercou das pessoas erradas, mas isso não significa que Deus não tenha colocado pessoas ideais ao seu lado, pessoas que buscam o mesmo propósito. Você vai saber as pessoas que Deus colocou do seu lado. Quando as promessas se cumprirem, essas pessoas se alegram com você. Isso é muito importante. Olhe nos olhos e na reação das pessoas com as quais você tem contato. Qual é a atitude delas quando você conta uma bênção ou quando você é abençoado? Quando você recebe uma vitória na tua vida emocional, na tua vida financeira. Se a pessoa que está junto de você se alegra, sorri com os olhos, realmente compartilha com você da sua alegria, você vai ver quem são essas pessoas e você vai ver realmente quem deve caminhar do seu lado. Por quê? É quem caminha com você na sua luta que merece se assentar na sua mesa no dia da vitória. Amém? Então nós vemos que ao 8º dia comum do judeu de circuncidar o filho o homem, perguntaram para Zacarias qual seria o nome do seu filho. E eles queriam dar o nome do pai, que era o hábito. Mas respondeu a sua mãe: não, o nome dele será João, conforme o anjo Gabriel tinha dito. E esse aspecto de identidade é fundamental. Você está sendo atacado na sua identidade constantemente e massivamente nos últimos dias. E Deus é aquele que quer fortalecer quem você é em Cristo. Sabe o que o mundo diz para você? Escuta o que eu vou te falar agora. Deus está entrando na sala da tua casa e falando contigo. Por isso, curve a sua cabeça, abre os seus ouvidos para a minha voz, diz o Senhor. Pare o que você está fazendo agora e escute o que eu tenho para te dizer. Queridos, o que Deus está falando é que o inimigo, ele quer destruir a sua identidade. Sabe o que o mundo diz? Sabe o que o inferno diz? Que você tem que fazer o que você tem vontade para você ser você mesmo. Esse é o modelo do mundo.
E se isso trouxesse a resposta ideal, nós teríamos a geração mais feliz do universo, porque nunca houve uma geração com tamanha liberdade de expressão, de fazer o que tem vontade e etc e tal. E nunca vimos uma geração tão depressiva, tão cheia de problemas emocionais e psicológicos e até psiquiátricos. Então esse não é o caminho. Enquanto o mundo diz para você, faz o que der na tua cabeça, Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você encontra a sua verdadeira identidade quando você tem disposição de negar a sua vontade e priorizar a vontade de Cristo. Quando isso acontece, você não perde as suas vontades. Você continua. Só que você alinha a sua vontade à vontade de Deus e você descobre a vontade de Deus, a identidade de Deus, a paternidade de Deus, o cuidado dele. Quando você descobre isso, ele direciona você para a descoberta cada dia maior da sua identidade. E aqui nós vemos o interesse de Deus em revelar nomes. Deus revelou qual seria o nome de João, Deus revelou qual seria o nome de Jesus. O que é isso? Identidade. Quando Zacarias duvidou, perguntando para o anjo Gabriel como que ele se tornaria pai se ele já era velho, sabe qual é a resposta de Gabriel? Ele diz assim, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Ele começa dizendo a identidade angelical dele. O profeta Elias no Antigo Testamento, quando foi em determinado momento questionado na sua relação com Deus, ali com os profetas de Baal, ele nem orou, ele só falou assim, olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Ele disse, se a minha identidade está firmada em Deus, que se manifeste. Então, enquanto o mundo quer destruir a sua identidade, dizendo para você, prove, vamos nos permitir, né? O hino do mundo é esse, vamos nos permitir, o Senhor Jesus diz assim, negue-se e descubra-se. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. E você vai descobrir. É isso que a palavra de Deus nos fala. Aqui, nós vemos a mãe dizendo, não, o nome dele vai ser João. E aí as pessoas trazem o cotidiano, as pessoas trazem ali o hábito, o costume, dizendo o seguinte, mas não tem ninguém da sua família que se chama por esse nome. Gente, o mundo vai querer te enquadrar, te etiquetar, te colocar no formato, num padrão. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de enxergar aquilo que não está padronizado. Só que Deus te deu uma identidade única nele, e é nele que você vai descobrir. Quando você se posicionar nessa identidade, as pessoas vão dizer, não, mas espera aí, não é hábito isso, não é comum isso. Você vai dizer a verdade. Disseram aqui, olha, não tem ninguém com esse nome. E perguntaram para o pai qual seria o nome do menino. Zacarias, que estava mudo pela palavra do anjo Gabriel, pega uma tabuinha, escreve e diz que o nome do menino seria João. Todos se maravilharam. E de repente a boca dele se abre, a língua se solta e ele começa a louvar a Deus. Hey, aqui, ó, quando você se dispõe a obedecer o que Deus disse que deveria ser feito, as barreiras caem. A mudez de Zacarias cessou e ele começou a louvar a Deus. Aquilo que a incredulidade causou cai por terra quando você se dispõe a obedecer. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque você ganha poder de fala, você ganha autoridade, você ganha ali unção e todos vão se maravilhar. E ali no verso 65 diz que veio temor sobre todos os vizinhos e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Quando se manifesta essas coisas na tua vida da parte de Deus, isso gera testemunho ao redor e gera temor da parte do Senhor. E isso é bom, porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só a influência que você pode causar às pessoas ao seu redor simplesmente por obedecer à vontade de Deus. Nós vemos então que as pessoas também se questionavam, né, nos seus corações, quem será pois esse menino? As pessoas vão se questionar e vão ficar atentas com respeito ao futuro das promessas de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com João Batista. A mão do Senhor estará com você. E aí nós vemos então
Zacarias, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar. Olha, o nascimento da promessa enche todos do Espírito e traz um direcionamento profético que antecipa aquilo que vai acontecer, para que quando aconteça, você se alegre e creia que foi Deus que falou. João Batista começa a profetizar dizendo o seguinte: bem-vindo o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma nação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para livrar-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Ele está vendo no Filho uma abertura para uma plataforma para Deus agir e cumprir todas as suas promessas para com o seu povo. E ali ele entra num nível específico da profecia, dizendo para João Batista, seu filho: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele vê o ministério do Filho, ele libera. Paternidade é isso. Paternidade te projeta para o ministério que Deus tem para você. Rei Kefu, uau, eu sei, Contorocotô, os planos que eu tenho prescrito para vocês, Teikete, para cumprirem aquilo que me apraz segundo o meu querer. Uau, que coisa tremenda. Nós vemos aqui então Deus mostrando para Zacarias o ministério do filho, e ele profetizando, preparando o caminho para o seu filho, dizendo: porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Olha que especificidade. Paternidade gera isso. Paternidade gera esse direcionamento, te lança, te projeta de maneira profética para o que Deus preparou. E aqui Zacarias está anunciando qual seria o ministério do seu filho João Batista, de ir à frente do Senhor e preparar o caminho. Tem um salmo que diz assim: preparado a Deus está o meu coração. Esse termo significa preparar o caminho para a entrada de um rei. E Deus nos convida para sermos esses preparadores do caminho, para que o Senhor se manifeste não só em nós, mas através de nós. E aí ele diz assim, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Pai, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, olha aqui, descrição do ministério profético, dizendo o seguinte, olha, Deus estaria levantando João Batista para preparar um caminho para o Senhor, primeiro, para trazer conhecimento de salvação. Hoje o mundo precisa de conhecimento de salvação. O cerne mais puro e básico do Evangelho tem sido deturpado. Essa semana eu estava pregando para minha filha de 8 anos, que me perguntava a respeito de Adão, né, e de Eva, sua esposa. E ela disse assim, pai, e se eles não tivessem pecado, como seria? Eu diria, o plano original teria seguido sem interrupções. Mas Deus estava preparado para as interrupções. E comecei a explicar para ela o plano de salvação, que fala desse conhecimento da salvação. Queridos, por que você precisa de salvação? Por quê? Por um homem, o pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado de Adão, a humanidade foi contagiada pelo pecado, na sua estrutura. Daí se fazia necessário que por outro homem, inocente, sem pecado, entrasse a salvação. E como isso era impossível aos homens,
Deus então se faz carne, vive passível a qualquer pecado ou erro, mas na dependência do Espírito Santo não cometeu nenhum. E assim morre de maneira substitutiva no nosso lugar, para que, através dele, Rekantov Nahav Dekam, eu pudesse trazer a vida em abundância e reconectá-los ao meu Pai. É o que diz o Senhor, o Pai amado que vos chama para perto. Aleluia! Então, esse conhecimento na remissão dos pecados. Gente, as pessoas estão pregando que porque Jesus morreu na cruz não tem mais pecado. Não é verdade. A cruz é completa e cabal, mas o quanto dela você se apodera? A Bíblia nos fala no Novo Testamento que aquele que diz que não tem pecados se faz pecador. Agora, tem muito nascido de novo que se autodenomina pecador profissional. Olha como a confusão está instalada. O que Deus quer que você entenda é que você comete pecados e que existe um caminho. É você ser convencido pelo Espírito Santo de que você errou, aceitar a confrontação e viver o processo de quê? Reconhecimento, confissão, abandono, pedido de perdão, recebimento do perdão, cura, restituição se esse pecado é contra outras pessoas. Não deixe ninguém roubar isso de você. Esse é o teu caminho de crescimento espiritual. Esse é o teu caminho do deserto para você recuperar aquilo que tem sido roubado da tua vida. Agora, o que o diabo diz é o seguinte: não dá nada não. Ah não, pelo fato de Deus continuar te amando, ele não está levando em consideração nada disso. O fato é Deus te ama e não tem como ele te amar mais. Só que ele não tem prazer em tudo que nós fazemos. Daí cabe a nós entendermos aquilo que dá prazer ao Senhor e caminharmos em direção para nos tornarmos essa oferta agradável a Deus. O chamado de João Batista também se reflete para nós, por quê? Porque ele nos convida para a misericórdia do nosso Deus, a entrar no coração do Pai, né? Paz do Senhor, missionária Tânia, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Deus te chama para entrar no coração do Pai e para que os teus olhos do entendimento sejam iluminados. Essa era a oração do apóstolo Paulo. Então, com os olhos do entendimento iluminados, nós passamos a olhar para todas as coisas com a ótica de Deus. E aí os nossos passos são dirigidos pelo caminho de Shalom, de paz e de prosperidade. E assim João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Nós nunca vivemos uma geração cristã tão cansada, tão cheia de palavra e tão cansada, porque tem alimentado-se muito e praticado pouco, funcionado pouco. Vamos comer uma tapioca, estou esperando o convite, minha amada. Vamos lá, Deus te abençoe, viu, querida? Então, você tem que se fortalecer no espírito. O caminho é o caminho do entendimento dessas coisas, da aproximação de Deus e da preparação de um caminho para a entrada do Rei. E essa preparação é a tua apresentação das tuas dificuldades e o clamor pelo suprimento que vem da parte do Senhor. Agora, é impressionante, porque João Batista, ele como essa voz que clamava para que no deserto se abrisse um caminho para Deus, ele não estava dentro do sistema religioso da época. Ele não era o sumo sacerdote da época. Havia ali uma confusão estabelecida porque tinham dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então já prova de que a coisa não estava bem. João Batista, por sua vez, ele estava seguindo um caminho diferente. E aí eu te pergunto, você tem disposição de reconhecer Deus preparando uma plataforma fora daquilo que você está habituado? Jesus, nós vamos falar isso mais à frente, quando ele decidiu se apresentar publicamente e se preparar para o ministério,
Ele não foi procurar Anás e Caifás. Ele não foi procurar o sistema da época. Ele foi atrás de quem? João Batista. E existe uma grande revelação nisso. Mas o fato é, João Batista, ele crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Talvez Deus esteja te escondendo na faculdade do deserto, para que quando ele se revelar através de você, os homens nem saibam da onde você veio nem para onde você vai, porque essa é a descrição do nascido de novo, que a tudo discerne, mas nem de todos é discernido. Quantas vezes nós reclamamos, falamos, Deus, eu não estou entendendo, por que eu estou passando por essa situação, por que eu me sinto assim, eu queria estar vivendo outra coisa. Deus tem um propósito, Deus está te fazendo trilhar um caminho de deserto, mas para te fortalecer, para te dar o crescimento, para a hora de você se manifestar, você preparar um caminho excelente para a manifestação do Senhor nos últimos dias da noiva na face da terra. Pai, obrigado por essa palavra, ministra, ó Deus, ainda durante todo o dia, que essa palavra venha ecoar em nossos corações, nos fortalecendo, nos levando à obediência e a um crescimento em meio ao deserto e às lutas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, que é o meu Pix, para aqueles que desejam semear em nossa vida ministerial. Quero agradecer a generosidade daqueles que têm feito isso, seja também aqueles que estão orando e clamando, compartilhando a palavra de testemunho, sejam aqueles que estão ali semeando financeiramente a nossa vida. Aqui o meu e-mail é o meu Pix. Deus te abençoe. Também te convido a clicar no link da minha bio. Ali tem algumas opções. Uma delas é: venha para o grupo do Telegram. Inscreva-se no Desafio 100, onde nós estamos convocando 100 pessoas para serem os pioneiros da nossa plataforma de ensino bíblico à distância, o Instituto Alus Mundi, com o nosso método. Então hoje a gente vai ter reunião pelo Zoom. Se você quer fazer parte, clica aí no link da bio, se inscreve ali e vem conhecer esse projeto mais a fundo. Amém? Eu vou salvar essa live, que Deus te abençoe. Você comenta, curte, compartilha. E se Deus quiser, a gente se vê amanhã no Café com AP com... Uau, o que vai vir amanhã? Deixa eu achar aqui rapidamente. Glória a Deus. Enquanto isso, escreve aqui o que o Café com AP significa para a sua vida. Bem-vindo àqueles que estão vindo pela primeira vez aqui no Café com AP, nas minhas lives. Nós temos mais lives ali no IGTV e também no YouTube. Então, você pode se preparar e assisti-las. Amém? Deixa eu abrir aqui o que vai ser amanhã. Vamos lá. Live de número 9 amanhã. Não temas, não fuja. Não temas, não fuja. Toda revelação vem de maneira poderosa e dá medo, né? E quando ela desafia a gente em princípios, uau, não temas, não fuja. A gente se vê amanhã. Fica na paz. Beijo, tchau, tchau.